nossas flores um dia irão nascer, em paz vão florescer, e seu perfume vai se espalhar, e será festa em cada coração, em que nascerá flor, plantada pelo Mestre do amor. As nossas flores um dia irão nascer, em paz vão florescer, e seu perfume vai se espalhar, e será festa em cada coração, em que nascerá flor, plantada pelo Mestre do amor. Boa noite, mais uma vez, foi chegando gente nova, Roberto, Inês, Jair, Jorge, Norma, boa noite, Carlos. Vamos lá, gente, Sandra chegando aqui. A gente vai dando então início ao nosso estudo de hoje. Quem vai fazer a leitura do livro Coragem, já vou dividir aqui, é a Adriane. Bem-vinda, Adriane. Ela vai fazer a leitura, os comentários, e logo em seguida a Marlúcia, depois da nossa prece inicial, a Marlúcia vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, é o item 3 e o quarto parágrafo. Então, já vou passar a palavra para a Adriane, para que ela possa fazer a leitura e os comentários. Tá bom, Adriane? Bem-vinda. Ok, estou aqui. Vamos lá. Tuas dificuldades de Emmanuel. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportamos a imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multinível, urge receber-lhes as dificuldades por lições, acentuando-lhe a inutilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem. Um náufrago faminto de estabilidade ao sabor das ondas não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor alcançar a terra firme. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas, sobre os quais esteja dando lamentação. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento. Sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação para nós mesmos, lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos afastar os impedimentos da vida sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a que entesoures paciência, aquele outro te impele à sublimação de capacidade de amar no cadinho. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Tuas dificuldades, tuas bênçãos, nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de Buda e ascensão. Bom, aqui é muita coisa, né? Eu fiz uma síntese
né, das minhas reflexões pessoais, assim, a maioria de nós não consegue entender de pronto as mensagens, os sinais de cada dificuldade, que aparece tornando-as um grande sofrimento, né? As dificuldades são ensinamentos de amadurecimento, fortalecimento. E se não há enfrentamento, a dificuldade de hoje voltará amanhã, enquanto não for resolvida, né? Por meio de aceitação e tentativa de solucionar, com a real certeza de que, encarando outro olhar, tudo se torna mais fácil e tranquilo. Mudar o ângulo de visão é uma forma de tornar a dificuldade mais amena. Até disse Buda, né, numa ocasião, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? A dificuldade, as perdas, estão presentes em nossas vidas. O que vai mudar é a forma de encarar esses acontecimentos. E as dificuldades nos faz desenvolver nossa coragem, nossa aceitação, porque nesse ponto já compreendemos que somos capazes de enfrentar o que vier. E Joana de Ângeles explica no livro Tesouros Libertadores também que temos reservas morais. Por exemplo, às vezes nós achamos que nunca iremos conseguir superar tal dia, né, em nossa vida, mas realmente acontece, estamos prontos para compreender e vencer esse desafio. Surge uma força, uma coragem que a gente nunca imaginou ter, né, na vida. A noção, né, que isso existia dentro de nós, mas de acordo com nossas experiências nós temos, né? E no momento certo, né, a gente acaba usando essas experiências anteriores, né, de outras também, que a gente não fazia ideia que tinha toda essa coragem toda. É isso, gente. É aí, Adriana, muito bom. Só diante da dificuldade mesmo, né? Para a gente saber a nossa força. Muito legal. Vou abrir para os comentários, então, aqui. Não estou vendo fila nenhuma, não sei por quê. Quem vai ser o primeiro? Roberto. Vamos lá, Roberto. Obrigada. Depois o Zé. Pode liberar seu microfone. Roberto. Eu vou fazer apenas um comentário rápido. Ela comentou, né, no estudo uma coisa muito interessante, que à medida que muda o ponto de vista do problema, da dificuldade, ela se torna mais branda. Ou seja, a mesma experiência, você olhando só com considerações materiais, ela é bem mais pesada do que se você considerar do ponto de vista espiritual, entendendo que ela é uma necessidade. Então, eu acho que foi muito legal isso que ela falou, porque é verdade, quando a gente se depara na vida com uma situação difícil, né? Eu acho que se a gente olhar do ponto, conseguir sair do terra a terra, olhar do ponto de vista espiritual, refletir que aquilo ali é uma oportunidade de aprendizado, de iluminação, de libertação de um débito do passado, ganha realmente um significado totalmente diferente. A gente, como ela falou, não adiciona à dor sofrimento desnecessário. É isso aí. Aí. E a gente fala tanto isso, né, Roberto, lá para os nossos amigos, mas às vezes quando é com a gente é difícil, né? Falar é fácil. A gente sempre conversa sobre isso, né? Verdade. Falar é muito fácil. O problema a gente tem que saber falar e depois, como o César falou hoje, né, a gente tem que botar para dentro da gente, né, o ensinamento. Verdade, verdade. Obrigada, Roberto. Muito bom ter comentário. Zé? Boa noite para todos. Boa noite, querido. Levando em consideração as dificuldades, conforme o anunciado no texto, ou no decantário, é como se fosse digamos, como se nós estivéssemos numa escola e o professor passa uma matéria e às vezes a gente acha difícil e a gente, se não conseguir aprender aquele ensinamento, o que acontece? Nós
repetiremos de ano e voltaremos no ano seguinte com essa oportunidade de aprender e assimilar esses ensinamentos. A mesma coisa são as dificuldades que a gente tenha no curso da nossa existência. Se você não solucionar naquele momento, com certeza nós teremos outras oportunidades, outras encarnações, para poder solucionar essas questões. Então, isso é eterno, né? A gente acerta, erra de novo, mas o propósito é a gente ter esse discernimento, esse entendimento e perceber que as dificuldades nada mais é do que um ensinamento para a gente, um aprendizado. Se nós não conseguirmos solucionar naquele momento, teremos outra oportunidade para solucioná-las. É isso aí. Muito bom. Obrigada, Zé, pelo teu comentário. Muito legal. Aninha? Oi, minha filha. Olha, realmente, é uma coisa que eu sempre pensei, lembro bem e penso ainda, né, das palavras de Chico, né, que tudo passa, a alegria, a tristeza passam. E cada vez que a gente tem um problema, a gente não consegue, é muito difícil as pessoas chegar para você e falar, vai passar, calma, daqui a pouco, é muito, muito, muito difícil. Mas isso, a gente tem muitos amigos, né, que ajudam e tudo, fortalece a gente, mas a gente sai mais forte, sai mais decidido, com mais perspectivas, cada vez que a gente passa por isso. E a gente tem que sempre olhar um pouco para trás também. A gente já passou por tantas coisas, acho que todos nós, por tristezas, né, perdas e tudo, e cada vez que a gente perde mais uma vez, a gente tem que se fortalecer. Desse jeito, pensando sempre, olha, todo dia vai passar, a tristeza, cada dia, tudo passa, as alegrias, as tristezas, tudo passa. E com o tempo, quando vai passando, gente, a gente olha para trás assim, ai, eu não acredito que eu sofri tanto por certas coisas que não devemos sofrer, né? Nós temos que sofrer quando a gente vê uma pessoa dentro de um hospital sofrendo, a gente perde alguém que a gente ama. Isso sim é sofrimento. Sempre pensar assim, porque aí a gente se fortalece. Muito bom. Até parada a gente está em movimento. Então, Até tudo parada. passa. Isso, tudo passa. Tudo passa. Fernanda? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Só para fazer uma piadinha. Agora eu vou soltar umas piadinhas também. Tudo passa, principalmente o tempo. Até que um dia a gente morre, aí já viu, né? Aí passa fora daqui, né? A gente tem que se preparar sempre para a morte. Então, tem coisas piores do que a morte. Digamos assim, se a gente não tiver em paz, é muito pior, né, a morte de quem não está em paz do que quem está em paz, com a consciência, como foi falado hoje até na palestra, o nosso querido César, né, César Couto. Então, o problema todo é estar ou não estar em paz. E realmente a gente tem que lembrar que tanto as coisas boas vão passar para dar lugar às ruins, como as ruins vão passar para dar lugar às boas. Então, e às vezes a gente está passando pela última, né? A última coisa que a gente às vezes passa é uma doença prolongada, esse vírus, né, do coronavírus. Aí às vezes a pessoa faz aquele drama, eu não pude me despedir. Mas para aquele espírito que está partindo, é uma boa. Se há 6 meses atrás eu entrasse de máscara num banco para pedir dinheiro, eu chamava a polícia, né? Agora chama a polícia se eu não entrar de máscara. Verdade. Deixa eu passar para o Alcides aqui, que a gente já estourou o tempo. Desculpa, um beijo. Obrigada. É que eles levantaram agora, ele e o Jorge. Obrigadão, Fernanda. Alcides, rapidinho. Não, minha filha, é que o lema é errar para aprender e não errar para sofrer. Quem erra e sofre, estaciona. Quem erra e aprende, avança. Muito bem, professor. É isso aí. Jorge, rapidinho, amigo. Rapidinho, só um complemento da fala do Fernando. É nos preparar para a vida e nos apegar da ilusão. Só isso. Ótimo. Rapidinho, mas dá para refletir bastante sobre o que você falou. Legal.
Adriane, querida, passo de volta para você, então, para você fazer a nossa prece inicial, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Senhor Deus, espiritualidade de luz, que sempre nos acompanha no momento de estudo, de reunião, nós pedimos que nos equilibrem, que nos mantenhamos, que possamos, com todas essas dificuldades, né, que existem, sempre existem, que nós possamos aprender, refletir, sofrer menos. Que assim seja. Assim seja, Adriane. Muito obrigada, querida. Passo, então, a palavra para a Marlúcia. Marlúcia, minha amiga. Oi. Boa noite a todos. Bem-vinda. Então, nós hoje vamos estudar o 4º parágrafo, tá? Do item 3. Qual será, então, a recompensa daquele que faz seus benefícios pesarem sobre os beneficiados, que impõe a eles, de alguma forma, testemunhos de reconhecimento, que os faz sentir sua posição, engrandecendo o preço dos sacrifícios que faz por eles? Para essa pessoa, não há nem mesmo recompensa terrestre, porque ela é privada da doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome. E isso já é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que enxuga em proveito da sua vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração de quem chorava e mortificara. O bem que fez não lhe traz nenhum proveito, porquanto ele o lamenta, e todo o bem que é lamentado é uma moeda falsa, sem valor. Então, na verdade, muito mais condenável, né, do que fazer o bem com ostentação, é fazer o bem impondo, né, ao beneficiado que ele testemunhe sobre aqueles benefícios recebidos, engrandecendo o valor da doação e colocando o peso do sacrifício do benefício dele, né? Na verdade, nesse caso, essa pessoa nem vai receber a bênção terrena, muito menos a bênção de Deus. Nem o seu próprio nome vai ser exaltado e engrandecido, né? Na verdade, a moeda que ele está dando vai pesar, né, aquele que está recebendo. Então, a gente tem que pensar muito essa questão. Diante de agradarmos aos homens, nós temos que agradar a Deus, primeiramente, né? Ter essa preocupação. Não devemos fazer as boas obras diante dos homens a fim de sermos contemplados. Pelo contrário, né? Nós devemos fazer de forma fraterna, sem ostentação, pois, do contrário, não teremos a bênção nem a recompensa de Deus, né? Que essa recompensa, com certeza, não vai ser em espécies, mas vai ser em bênçãos divinas. Então, portanto, não toquemos a trombeta em nenhum momento, né? Nem muito menos impor aos beneficiados que testemunhem sobre as moedas recebidas. O Pai, ele vê exatamente o que cada um dos seus filhos faz em segredo. E com certeza ele vai retribuir. Não há necessidade de tocarmos a trombeta, não há necessidade de anunciarmos, né, quando assim fizermos. Então, gente, a gente tem que pensar sempre, né, que a evolução ela é determinada, né, em tese, pelo grau da caridade do espírito. Então, nós temos um grande exemplo, que foi Chico Xavier, um exemplo de humildade, um exemplo de determinação, que mesmo nos seus dias, né, já no finalzinho de sua vida, adoentado, ele nunca se recusava a fazer o bem, né? Lógico que estamos ainda muito distantes de sermos esse exemplo, né? Mas quando a gente fala em caridade, não é para a gente se despir e doar todas as nossas posses, não é isso. Mas é a gente ter essa questão da beneficência como um propósito, porque todos nós temos uma missão, todos nós estamos no momento certo. Considerar a diferença, né, moral e social, se ela existe, se a gente considera que ela existe, e nós nos encontramos numa situação mais favorável naquele momento, por que não auxiliar esse próximo?
né? Mas que esse auxílio ele seja sem ostentação. Se naquele momento não podemos auxiliar materialmente, que auxiliemos moralmente. Aí a gente se pergunta, como assim caridade moral? Né? Muitas vezes a caridade moral ela é até bem mais aceita, dependendo da situação e do beneficiário, né? Daquele que está naquele momento recebendo aquela doação. Um conselho que você dê, um ensinamento que você passe para ele, uma oração, né? Quando eu sou o exemplo de boas atitudes, eu acabo contagiando positivamente, né? As minhas atitudes, ela tem que ser um bom exemplo, porque senão ela pode tanto contagiar de forma positiva como de forma negativa, né? Se eu saio pela manhã, pego o elevador e já cumprimento o porteiro com um sorriso, mesmo que ele esteja naquele dia meio azedinho, com certeza o próximo morador que vier, ele vai cumprimentar também com um sorriso, esse morador vai cumprimentar os motoristas do seu transporte com um sorriso, e a corrente do bem já vai começar ali naquele momento, né? Então, gente, que nós possamos sair dessa zona de conforto que muitas vezes a gente se encontra e abraçarmos as oportunidades que nos chegam diariamente. Basta estarmos atentos e identificarmos a necessidade do outro, desde pequeninas ações até ações mais complexas, desde um copinho descartável de café. Outro dia eu estava no supermercado, aí tem aqueles rapazes, né, que fazem frete, e aí eu entrei e peguei um cafezinho. Quando eu cheguei no café, só tinham 2 copinhos. Botei meu café e me afastei. E atrás de mim tinha uma senhora. Ela pegou outro copinho, que naturalmente seria dela, mas ela cedeu para o rapaz. Aí ele foi e falou, não, a senhora pode colocar o café. Ela falou assim, não, meu filho, você está trabalhando. Ele era um dos motoristas, né? Você está trabalhando, o passageiro está lá fora te esperando, tem todo o tempo do mundo para guardar. Aí eu parei e pensei, puxa, né? Eu nem percebi isso. Eu peguei meu café, me afastei e nem percebi isso, né? E ela percebeu. Então, gente, na verdade, a gente deve deixar, né, o nosso personalismo e nos atentarmos mais ao coletivo, né? E que para isso a gente tenha mudança de hábitos e de conduta, né? Porque a gente, na verdade, tem que mudar o foco, deixar o eu, né? E pensar no nós. E não precisa, recentemente também a gente teve um exemplo daquele rapaz, aquele morador de rua, né? Que ele tomava conta dos carros lá em Copacabana. Na verdade, ele não morava na rua, ele morava lá em Pavuna, né? E o capoeira, naquela época daquela enchente em Copacabana, ele não precisou de grandes somas de recursos, ele não precisou de grandes recursos. Um simples empilhamento de caixotes, ele ajudou aquela senhora, né, a atravessar. E aquela atitude dele contagiou os moradores daquela região, que se cotizaram, fizeram uma vaquinha, arrecadaram uma soma significativa e compraram a casa dele, né? Mas, infelizmente, ele faleceu aí nessa quarentena. Então, gente, que esse movimento solidário, ele comece por mim, né? Que eu seja o norte, eu não espere o outro. À medida que eu auxilio, eu atraio os benfeitores para próximo de mim. E, consequentemente, mais amparada eu serei. Então, que não sejamos aquele que toca a trombeta, né? Para que os homens ouçam, mas aqueles cujas atitudes agradem a Deus. Eu acho que é isso, Adriana. Muito bom, minha querida. Muito obrigada. Excelente estudo, como sempre, né? Eu corri um pouquinho para dar tempo. Foi pontualíssima você. Muito legal. Fernando, já está aqui com a mãozinha. Estou esperando outras mãos, hein? Vamos lá. Eu só estou tentando colaborar porque... Não, mas eu estou gostando. Você mesmo pediu. Eu estou gostando que você levantou a mão. Não estou reclamando, não. Vou te contar. Sei, Só essa noite você era meu professor, Fernando. É que eu gostaria que outros também, né, participassem. Escutou o que eu falei? Só aí que você era meu professor. Ih, rapaz. E eu chegava atrasada. O negócio ficou feio essa noite, hein? Vamos lá. Estão vendo aqui? Esse livro Boa Nova, eu estou até pensando em reler. Está cheio de lições sublimes. Mas, em particular, no capítulo 24,
a ilusão do discípulo, justamente Judas tenta meio que ironizar Jesus e, digamos assim, achando... Aí ele fica intimando todo mundo. Você não acha que Jesus é muito simples? Você não acha que Jesus não vai convencer ninguém? Aí os discípulos, isso já foi perto da crucificação, então falam, mas ele já explicou para a gente. O reino dele não é desse mundo, a gente está se preparando para outra vida, que nem fala o Jorge muito bem. E aí eles estão indo, e na última hora, né, assim, antes da ceia, Judas foi ter com os sacerdotes, né, e o Pedro avisou. Então aqui tem uma transcrição, nessa obra do Chico, né, do Irmão X, que a gente consegue se situar naquele contexto. E eu acho que a gente, isolado em casa, um pouco distante de tantas facilidades, estamos bem propícios a nos livrarmos dessas ilusões, né? Porque eu resumiria isso tudo que a Marluce falou numa espécie de ilusão, de que a gente é mais ou menos do que alguém. Então, Jesus punha a gente na real, põe e porá sempre, tanto mais energicamente quanto mais rebelde nós formos. Então, eu estou sugerindo esse capítulo 24 do livro Boa Nova, A Ilusão do Discípulo. É um diálogo fantástico. Um beijo para todos. Boa noite. Muito bom, Fernando. 24, né? Obrigada. Anotei aqui já. Roberto? Oi. 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 A Marluce colocou um exemplo, né, dessa do cafezinho, né? A pessoa se tocar, né, que o outro estava trabalhando, e para ela perder 5 minutos não teria problema nenhum, e para o outro teria, né? E eu acho que na nossa vida é muito mais importante a gente hoje estar preocupado com as pequenas coisas. Eu acho que os amigos espirituais não esperam da gente, nem programam grandes coisas se nós não fizermos primeiro as pequenas coisas. Aquilo que a Marluce falou, de atrairmos, de construirmos em torno de nós aquela energia positiva, aquela aura que, vamos dizer assim, cria essa comoção que criou com esse rapaz em Copacabana, né? Ele criou, né, com o gesto dele de preocupação e de carinho. Então, eu acho que quando eu vejo, né, uma pessoa querendo fazer uma coisa enorme, mas dando, vamos dizer assim, sendo descortês, né, com as pessoas, eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que é ao contrário. Primeiro, a gente vai fazendo as pequenas coisas, que a espiritualidade, à medida que a gente possa estar preparado, vai nos encaminhando e nos dando oportunidades maiores. Eu vejo muito legal esse exemplo aí da Marluce. Muito bom, Roberto. Obrigada. Luiz? Boa noite, boa noite. A caridade está nas coisas simples. Muitas das vezes você não tem um recurso para auxiliar esse irmão, mas um abraço, uma palavra de apoio, entendeu? O ensinamento para outra pessoa já é uma caridade. E eu dou um exemplo, eu acho que eu até comentei uma vez no Cefac, eu estava indo um sábado para o Cefac, tinha acabado de almoçar no restaurante, saímos, aí fui abordado por uma pessoa, um rapaz, na rua, não sei o que ele falou comigo, aí ele pediu alguma coisa, mas eu estava sem dinheiro, sem cartão, aí o dinheiro que eu estava com a conta certa para voltar, eu falei, pô, meu irmão, eu sinto muito, mas nesse momento eu não estou podendo te auxiliar. Aí ele chegou para mim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pois não, você tinha de ver a alegria. Sabe quando a pessoa te dá um abraço e dá aquela respirada? Aí ele falou, poxa, ganhei meu dia. Eu falei, vai com Deus, meu filho. Então, isso, só em você perceber que a pessoa ficou grato pela aquela tua atitude, não tem coisa melhor. Verdade. Entendeu? Então a gente está sempre atento, que a gente sempre pode auxiliar alguém, pode sempre ser caridoso com alguém. É só isso.
Com pequenas Porque, coisas. na verdade, simples, Zé, todos nós temos essa potência do bem dentro da gente, né? Basta despertar. A verdade é essa, né? Está lá a oração de São Francisco, que a gente fala, recita, mas a gente sempre esquece, né? Que é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Acho que é por aí mesmo. Muito bom. E Jair, querido? Tudo bem? Boa Tudo noite. jóia? Boa. Olha só, eu vou resumir caridade numa coisa mais simples que eu acho, que é a mais simples de todas. Só, às vezes, você doando o seu ouvido para ouvir alguém falar, já é uma grande caridade. Entendeu? Seu É isso. ouvido, seu tempo, né? Um pouquinho de tempo, né? Positivo. Entendeu? É isso, Jair? Tá? Só Só isso. isso. Eu acho que é pouco, mas é fundamental, né? Você ouvir os outros. Você é um Às vezes é mais fofo, difícil. Jair. Para muitos, é mais difícil do que fazer uma ação, né? Mas eu acho que é Aí. bem mais fácil. Falou pouco, mas falou muito. Obrigada, meu amiga. Nada. A gente então vai terminando. Eu vou pedir a Adriane para fazer nossa prece final. Então, Adriane, por favor. Claro, vamos lá. Senhor Deus, espíritos que nos auxiliam, nós pedimos nesse momento, primeiramente nós agradecemos por esse momento, mais um momento de aprendizagem e de reflexões, que possamos, todos nós aqui, e até aqueles que também não estão presentes aqui no momento, mas estão nos seus lares, assim também para as suas famílias, que envolva todos eles numa noite tranquila, calma, de reflexões também. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, Marlúcia, pelo estudo excelente, pela Adriane, pela leitura dos comentários, muito bons. E a todos que participaram. Bom, boa noite. Beijo no coração de vocês. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Adriana.